Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Vou esperar todos abrirem a palavra do Senhor. Todo mundo com a Bíblia aí? Amém? Então eu vou ler, você me acompanha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que texto maravilhoso, meus irmãos, que texto lindo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja dos Filipenses, no tempo em que ele estava preso. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a teologia da alegria. É uma carta feliz, é uma carta alegre. Num tempo em que Paulo estava preso e os filipenses estavam sendo perseguidos, duramente perseguidos. Ao invés de escrever uma carta triste, cheia de pesar, por sua prisão e pela perseguição que os filipenses estavam sofrendo, Paulo escreve uma carta feliz, alegre, cheia de ânimo, cheia de regozijo, festejando por tudo aquilo que Deus estava fazendo. E Paulo escreveu então da prisão esta carta, orientando os filipenses acerca do modo como eles deveriam viver. Olha aí, por exemplo, a partir do verso 27 do capítulo 1. Olha aí, ninguém fecha a Bíblia, todo mundo com a Bíblia aberta. E quem tem caneta, se quiser marcar, pode marcar. A partir do capítulo 1, verso 27, Paulo começa esse assunto que culmina no versículo 5 em diante, que foi o texto que nós lemos. E ele diz assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho. Na verdade, quando Paulo escreve essa parte da epístola, desta carta que ele escreve aos filipenses, ele tem um propósito, e o propósito de Paulo é: eu estou querendo ensinar vocês o modo digno que vocês devem se portar. Qual é a maneira que vocês devem se portar dignamente, nós que somos cristãos? Então Paulo diz, ele continua dizendo, ainda no versículo 27, ele diz assim: para que quer eu vá e esteja ausente, ou ouça acerca de vós. E ele diz, a maneira como eles deveriam se portar é, primeiro, permanecendo firmes em um só espírito. Permanecer firmes em um só espírito. Depois, combatendo juntos, estão me acompanhando aí? Estou no verso 27. Combatendo juntos como uma só alma, pela fé do Evangelho. Isto é, a igreja deve ficar firme, mas deve ficar junta, em comunhão, em unidade, combatendo pela fé do Evangelho. Parecia que Paulo estava vendo aqui o testemunho do nosso irmão Marlon. Cadê o Marlon? Eu vi o Marlon entrando aqui, está aqui o Marlon, falando acerca da pureza do Evangelho. Porque não basta pregar o Evangelho, ou um Evangelho, tem que pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E eu me entristeço quando vejo
tantos falsos evangelhos sendo pregados por aí. E Paulo diz que nós precisamos ficar firmes, combatendo juntos pela fé do evangelho. E ele diz mais uma coisa, ele diz assim, nada temendo, verso 28, e que em nada estais atemorizados. Aí no verso 29, Paulo diz, porque por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Isto é, o modo digno como devemos andar é sofrer por Cristo. Que convite diferente do que a gente ouve por aí, né? Hoje a gente vem assim, pare de sofrer. E aqui Paulo diz assim, venha sofrer por Cristo. Hoje a gente ouve assim, olha, o evangelho é uma beleza, você vai se converter, você vai ficar rico e saudável. E Paulo diz assim, olha, Deus nos deu o privilégio não somente de amar a Cristo, mas também sofrer por Ele, e até morrer por Ele. Lembro mais uma vez, Paulo estava na prisão, lembra? Paulo estava na prisão, e os crentes estavam sendo perseguidos, duramente perseguidos por Roma e pelos judeus. E Paulo diz, o modo que vocês devem se portar é sofrer por Cristo. E aí no capítulo 2, ele vai adiantando esse assunto, e no verso 2, capítulo 2, verso 2, me acompanha aí, Paulo diz, agora completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Aí Paulo fala que uma outra maneira da gente viver, de nós nos portarmos, é unidade. Unidade, olha o verso 2, mesmo modo de pensar, mesmo amor, mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aí no verso 3, Paulo fala da motivação certa para as coisas. Estou fazendo essa introdução rápida, assim, um panorama, até chegar no verso 5. No verso 3, Paulo fala assim, olha pessoal, não adianta só fazer o que é certo. É preciso você ter a motivação correta, fazer pelos motivos corretos. E aí ele diz, nada façais, capítulo 2, verso 3, me acompanha aí. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, olha que negócio fácil da gente fazer, olha só. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Fácil, né? Imagina se todo mundo fizer isso aqui, todo mundo cumprir essa lei. Cada um considere o outro superior a si mesmo. O que é que vai acontecer? Uma harmonia total, ninguém vai brigar, vai ser todo mundo se tratar com muito respeito, com muita cordialidade, com muita educação. E no verso 4, ele dá uma outra maneira como a gente deve se portar. Que lá no 27, no início do parágrafo, ele diz assim, ó, vocês devem se portar dignamente. E ele vem dizendo o que é se portar dignamente. E aí no verso 4 ele diz assim, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Aí Paulo fala de a gente se humilhar e a gente ser altruísta. Para a gente ajudar as crianças aqui, altruísta é o contrário de egoísta. Em vez de eu querer só aquilo que é para mim, só o meu bem, os meus interesses, mas eu passo a buscar o interesse do... Paulo está introduzindo esse assunto, dizendo para os filipenses que eles deveriam se portar de modo digno. Tem uns irmãos que foram batizados aqui hoje. E vocês devem se portar, doravante, de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Não só eles, todos nós. E Paulo vai colocando ponto após ponto. E ele resume tudo isso, no meu entendimento, nessas duas palavras. Humildade e altruísmo. A gente deve se humilhar, considerando o outro superior a mim. E eu devo ser altruísta, buscando o bem do outro e não o meu próprio. E aí no verso 5, a gente chegou agora no que a gente leu, Paulo dá um exemplo.
E qual é o exemplo que ele dá? Quem é o exemplo? Jesus. Quem é o exemplo de humildade e altruísmo? Quem é? Jesus. Aí ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo começa então a dar o exemplo de Cristo, que sendo Deus, esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo por amor de nós, pelo nosso interesse. E ele não precisava disso, nós é que precisávamos. E ele fez isso por amor de nós e para a glória do Pai. E qual o lucro, a vantagem pessoal que Jesus obteve em vir a este mundo e morrer na cruz e sofrer tudo o que sofreu? Nenhum. Para si mesmo, nada. Foi tudo por amor de nós e para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou altruisticamente. E Paulo então nos ensina e nos encoraja, a nós e aos filipenses, a seguirmos este exemplo de Jesus, e seguir o exemplo de humildade, de altruísmo e de obediência até a morte, de modo que todos nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma mente de Jesus Cristo: humildade e altruísmo. Mas Paulo descreve esse texto, e há alguns estudiosos que julgam que isso fosse um hino, do verso 5 até o verso 11, julgam que isso seja um hino que era cantado pela igreja. Isso não é muito fácil da gente identificar, mas esse trecho, que é o nosso texto básico desta noite, ele nos mostra quem é Jesus. Porque não adianta a gente falar de Jesus, 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 e a gente fala muito sobre Jesus. Eu acho que no Brasil, tirando as tribos indígenas isoladas, eu acho que não tem ninguém que não ouviu falar de Jesus. Agora, entender quem é Jesus, confiar em Jesus e viver com Jesus é uma outra história. As pessoas ouvem falar de Jesus, no Natal se fala até de Jesus, mas não se conhece quem é Jesus. E quando Paulo nos incita, nos orienta, nos anima a seguir o exemplo de Jesus, ele nos diz quem é Jesus. E Paulo descreve em etapas, e ele destaca 4 etapas do ministério de Jesus. E essas 4 etapas eu quero ver com você muito rapidinho, não se preocupe. E em primeiro lugar, Paulo destaca que Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus pré-existia antes de vir ao mundo. O Senhor Jesus, ele não é um ser criado como eu e você fomos criados, mas ele é Deus que existe eternamente. E Paulo diz então no verso 6, que ele existindo, olha aí por favor, existindo em forma de Deus, diz aqui a minha versão, a Revista e Corrigida, diz, sendo em forma de Deus. A Bíblia de Jerusalém diz, tinha a condição divina. A NVI diz, embora sendo Deus. Uma tradução bem literal, direto do grego, seria em forma de Deus existindo. O certo é, o que Paulo está afirmando, é que Jesus não é um homem muito bom apenas. Jesus é Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não acredito que Jesus seja Deus. Jesus era um bom profeta. Jesus era um homem assim, elevado, acima da média, um homem de um caráter maravilhoso, um homem bom, mas Deus ele não era não. Há uma incoerência enorme nisso aí. Porque se Jesus não é Deus, ele seria então o maior impostor da história. Porque ele mesmo afirmou ser Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou.
Ou a gente crê que Jesus é Deus, ou a gente não crê em nada. Não dá para afirmar que Jesus era um homem bom, acima da média, um profeta, mas Deus não era não. Não, isso não dá para afirmar. Ou você descrê de uma vez e vai se acertar com ele depois, ou a gente precisa ser coerente e entender e crer que ele é de fato Deus. Deus Filho, que não foi criado, mas que é criador. Vamos ao nosso exercício bíblico aqui? João capítulo 1. João capítulo 1, de 1 a 3. Quem está com a Bíblia de papel, não fecha Filipenses não. Bota uma caneta, bota o boletim, bota alguma coisa aí para marcar que a gente vai voltar. Alguém pode ler para mim, bem alto, bem forte, bem bonito, João capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, e todas as coisas foram feitas por quem? E sem ele é Deus Criador. Agora, o lindo, é que o primeiro homem, como era o nome dele mesmo, vocês lembram? As crianças aí, primeiro homem, como era o nome do primeiro homem? Adão. Adão era homem e queria ser igual a Deus. O diabo chega para Eva e diz assim: essa árvore aqui que Deus falou para vocês não comer, é essa aí. Pois é, se vocês comerem, vocês serão o quê? Os seus olhos vão se abrir e vocês serão iguais a Deus. Aí a mulher cresceu o olho, o homem também, porque eles eram homens, seres humanos, e queriam ser iguais a Deus. E o bonito da história que Paulo está destacando aqui, é que Jesus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, e se tornou homem. O inverso. Não usurpou, em algumas traduções, o fato de ser Deus. Uma linguagem bem literal, no grego seria, não fez rapina, que seria lutar para obter ou permanecer em alguma posição. Não, ele não fez questão de estar na posição de Deus. Ele se esvaziou de sua glória, não de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória e se fez carne, osso, músculo, sangue, cabelo. Devia ter mais do que eu. Lucas, você fechou aí? Leia, por favor, o verso 14. João 1, 14. Agora lê mais alto aí, Lucas, para todo mundo ouvir. João 1, 14. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é a beleza do Evangelho, pessoal. Isso é o mistério que Paulo fala, é o mistério do Evangelho, que esteve oculto por séculos, e agora foi manifestado. Deus virou gente. Deus se fez carne. Deus se torna homem, ser humano. Só que, preste atenção, sem pecado. Homem perfeito. Adão, antes de pecar. Não homem pecador como nós, mas homem com H maiúsculo, ou filho do homem,
como ele muitas vezes a si mesmo se chamava. Um outro irmão, por favor, leia Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 19. Colossenses capítulo 1, quem marcou Filipenses está pertinho, é só andar 3 páginas. Colossenses capítulo 1, de 15 até o 19. O irmão leia bem alto, bem forte aí para mim. Sandro, leia aí, Sandro. Agora o 2,9, Sandra. 2,9. Nele habita, olha que negócio lindo isso aqui, pessoal. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é Jesus. É esse Jesus. Mas Paulo continua dizendo, e ele mostra um outro momento, ele mostra esse Jesus, Deus pré-encarnado, pré-existente, mas que se faz homem. E aí no versículo, volta agora para Filipenses, que é o nosso texto, Filipenses 2, agora no versículo 7, ele diz assim, pelo contrário, Filipenses 2, estou no verso 7, corre aí para você me acompanhar, Filipenses 2, 7, mas pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Esse é Jesus, nascido da Virgem Maria. Alguns não querem acreditar no milagre. Como que uma moça virgem fica grávida? Isso é coisa de Deus, não tem explicação não. Mas eu creio nisso. Porque Jesus, Deus, se faz homem no ventre de uma jovenzinha simples, lá da roça. Aí o anjo aparece, a gente conhece aquela história toda. Jesus foi homem, 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Isso aqui, pastor Marcelo, que a teologia chama de união hipostática, uns negócios esquisitos. 100% Deus, mas 100% homem, homem de verdade. Alguns diziam que Jesus devia ser assim um fantasma. Não, não era fantasma não. Sentia fome, sentia sede, sentiu cansaço, sentiu sono. Lembra ele dormindo no barquinho? Chorou. Lembra de ele sobre Jerusalém, olhando para Jerusalém, o que é que ele fez? Chorou, lamentou, Jerusalém. Quando Lázaro morreu, puxa vida, meu amigo Lázaro. E Jesus chorou, foi traído, foi humilhado, sangrou, sentiu dores terríveis na cruz. Sabe por quê? Porque ele quis. Precisava disso não. Você acha que precisava? Ele precisava? Ele não. Quem é que precisava? Quando aquele filme Paixão de Cristo foi lançado, gerou-se uma polêmica, porque o filme era muito violento. Eu acho, pastor Alexandre, que não é nem 5% do que foi. E as pessoas ficaram muito consternadas,
com o sofrimento de Cristo. E aí começaram a perguntar assim: quem foi que matou Jesus? Quem foi o responsável por matar Jesus? Aí começaram a dizer: não, acho que foram os judeus. Eu acho que foram os romanos. Eu acho que foi Pilatos. Eu acho que foi Judas. Quem foi o cidadão responsável por matar Jesus? Gálatas 2, verso 20. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Quem lembra o final do versículo? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele veio com esta missão. Ele veio com este propósito. Para isso vim, disse ele várias vezes. Alguns querem dizer que Jesus foi vítima de um sequestro ou de um golpe e que ele morreu no meio do caminho inocente. Não, senhores, não, senhores. Ele veio para morrer, sabendo que iria morrer, e voluntariamente se deu na cruz por mim, por você, para a nossa salvação. E o texto que Paulo coloca, ele diz: e ele esvaziou-se, e ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E a morte de Cristo na cruz é a maior vitória que o Filho de Deus conquistou, porque a morte dele foi em meu lugar, foi em seu lugar. Quem merecia estar naquela cruz era eu, miserável, pecador, homem complicado, esse tal de Samuel. Mas Jesus morreu em meu lugar, para pagar a culpa do meu pecado, para abrir o caminho, a possibilidade para eu estar no céu com Deus. Ainda em Colossenses, capítulo 2, verso 15, este para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Colossenses 2,15. Estou dando trabalho para vocês, né? Pelo menos ninguém dorme. Mexe na Bíblia para lá, mexe para cá. Colossenses 2,15. Paulo diz assim: tendo Jesus despojado, isto é, tirou os despojos, vencido e conquistado os principados e poderes, os expôs publicamente, e na mesma cruz fez o quê? Triunfou sobre eles. Enquanto Jesus estava na cruz, seu corpo moído, o chicote dos romanos, a zombaria dos judeus, a traição e o abandono daqueles que o seguiam e que dias antes queriam aclamá-lo como rei, a coroa de espinhos em sua cabeça, seu corpo esticado, pendurado naquela cruz, enfermo, dores terríveis, cãibras terríveis. Irmãos, ainda bem que eu não sou Jesus, porque se fosse eu, Senhor Deus, Criador, Todo-Poderoso, eu ia descer da cruz, ia mandar descer uns anjos ali, eu ia descer fogo do céu naquela turma toda. Eu falei: acaba com essa coisa, vamos acabar com isso. Eu ia me vingar de todo mundo ali. É ou não é? Mas Jesus, diz Isaías no capítulo 53, como ovelha levada ao matadouro, mudo, não abriu a sua boca.
porque você me ofender e eu ficar quieto, porque eu não tenho o que falar, ou porque eu estou errado mesmo, ou porque você é meu chefe ou é autoridade, é uma coisa. Eu tenho mais é que ficar quieto mesmo, senão eu vou para a cadeia. Agora, você me ofender, eu estando certo, eu estando no meu direito, e eu sendo superior a você, mais poderoso que você, e mesmo assim, eu ficar quieto. Por isso que Paulo dá o exemplo dessa humildade máxima de Jesus, que se humilhou e foi obediente até a morte. Estendido na cruz, seu corpo doendo, mas ele permaneceu até o fim. Aí ele disse: está consumado. A gente cantou aqui agora mesmo. E ele deu um grito. Foi uma das últimas palavras de Jesus. Tetelestai, está consumado. Está consumado. Eu consegui, eu venci, eu triunfei na cruz, eu abri o caminho. Agora os homens podem ir ao céu, porque eu paguei os pecados da humanidade. É esse Jesus que nós servimos, é a esse Jesus que nós entregamos a vida, é esse Jesus que nós amamos, meus irmãos, que vivo está, que é o nosso Senhor. Porque o outro verso, Paulo diz assim: mas Deus, volta lá para Filipenses capítulo 2, agora o versículo qual que eu me perdi aqui, o verso 11, por isso, Filipenses 2:9, perdão, Filipenses 2:9, por isso Deus também o exaltou. O corpo de Jesus não ficou morto, apodrecendo na sepultura. Pedro, quando pregava no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, ele disse, citando o Salmo, que Deus não deixou o corpo de Jesus apodrecer na sepultura. Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Ele está vivo, e Deus o exaltou na ressurreição, mas Deus o exaltou ainda mais. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome exaltado ao máximo, o maior nome. E aí queriam falar para os apóstolos parar de falar nesse nome, e eles assim: nós não podemos falar desse nome, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Deus lhe deu um nome acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus, verso 10, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Depois o pastor Alexandre explica melhor esse versículo para vocês. Mas em resumo, todos, até quem não creu, até quem foi condenado, até quem desdenhou, esnobou, fez pouco caso, um dia vai dobrar o joelho e reconhecer: eu estava errado, ele era de fato o Senhor, ele é de fato o Senhor. Mas para aqueles será tarde demais. Para nós que aqui estamos, é tempo, é oportunidade. É oportunidade. Quando a gente está numa noite de batismos, o que é isso? Isso é a demonstração simbólica da humilhação de Jesus, porque ele morreu e ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando nós nos submetemos ao batismo, Valesca, nós nos identificamos com ele na sua morte, na sua humilhação,
na sua dor, no seu altruísmo, na sua graça, na sua bondade, no seu sofrimento, e nós morremos com Ele, e somos sepultados com Ele, e estamos mortos e sepultados para a nossa própria vontade, para o nosso próprio ego, para nós mesmos, e ressuscitamos, revivemos para uma nova vida em Cristo, com Cristo e para Cristo, porque Cristo é tudo para nós. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor. E o que é isso que fazemos? Misticismo? Não. Quando tomarmos o suco de uva, lembramos aquele sangue derramado por nós. O pão, o corpo esmagado, moído por nós. O sacrifício, a humilhação, o esvaziamento do Filho de Deus em nosso lugar. E desta maneira, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Seguimos o exemplo de Jesus. Sigamos o exemplo de Jesus, diz Paulo. Sorte que haja em vós o mesmo sentimento. A NVI traduz atitude melhor. Haja a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, de humildade, de altruísmo, de se humilhar em favor do outro, mas sobretudo para Deus, por Deus. Seja este um tempo de reconhecermos que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador. E se você veio aqui nesta noite prestigiar um dos irmãos que foram batizados, ou se você veio por convite de alguém, ou que você gosta do pastor Alexandre, você gosta da gente, você veio, mas você ainda não abriu o seu coração para crer de todo o coração neste Jesus. Hoje é o dia de você receber a Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos cantar uma música e você canta com a gente em oração. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome
pé no seu lugar e cantar conosco do início. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como um filho obedeceu. Como filho obedeceu Até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, sobremaneira o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Que Ele é o Senhor. esse é o nome Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Erga sua voz, erga suas mãos, declare: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte.